Oi, gente! Tô aqui! Graças a Deus! Vim dar um oi para vocês. Eu falo que quando o Criador abre essas brechinhas na minha tarde é porque Ele tá afim de me colocar para bater papo, de me colocar a serviço aí do coletivo, né? Eu amo o individual, mas às vezes a gente tem que falar também para alcançar mais pessoas, mais seres, né? Que são vocês que estão aí do outro lado. E eu acho isso fantástico, porque vocês já viram que tem coisas que chegam até a nós, né? De uma forma tão interessante. Às vezes a gente não está procurando nada e o negócio surge, né? Que o que explica a lei de atração, e o que explica aí que nós estamos, né, vibrando aí, e o que está compatível com essa vibração vai chegando, não é mesmo? Tá aí, ó, São Roque hospedagem para cachorro, já chegou na frequência. Bom, gente, uma das coisas que mais me desafiam e são coisas que mais me faz admirar, né, a minha forma de viver é justamente o improviso, né? É justamente eu me desafiar nesse lugar da presença. Então, por exemplo, eu senti vontade de estar aqui conversando com vocês e eu não sabia o que exatamente que eu tenho para falar para vocês, né? Ó, chegou uma pimenta aí. Então, eu acho isso super legal, porque é um exercício, né? É um exercício que a gente faz, né? De estar presente e deixar as coisas fluírem através de nós, né? Porque todos nós somos canais. Oi, prima! Ah, meu Deus, é você, a Melina. Quanto tempo! Que bom que você tá aí. Porque todos nós somos canais, né? Eu falo que o Criador, ele nos usa, né, no bom sentido, para poder alcançar, né, as pessoas, lugares, situações que necessitam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, ou mesmo que a gente partilhe a nossa experiência, né, com quem está do outro lado. Então, Ju, eu escolho uns horários assim, né, sem nada a ver, o pessoal já está acostumado comigo, mas depois vai ficar aí disponível para vocês assistirem, porque na hora que brota a gente tem que deixar nascer, né? Então, deixa aqui fluir o que tem que fluir e eu acho que a beleza é essa, né? É a gente deixar fluir. E aí eu tava escutando uma pessoa que eu gosto muito de escutar, às vezes eu tô, né, de boas e eu coloco para escutar. E tava falando justamente sobre essa coisa da gente estar presente, né? Essa coisa da gente deixar acontecer, saindo desse controle que a gente tem mania, né, de planejar tudo, de querer saber tudo, de querer tá sempre prevendo, né, tudo como deve ser, né? E algumas pessoas até confundem agora com toda essa reprogramação quântica, essa linha tênue até onde a gente tem esse poder de controlar, né? E onde a gente tem que aprender a soltar, entregar e confiar,
né? Confiar que existe uma sabedoria, existe uma inteligência superior que está fazendo por nós, né? Tem muita coisa que está acontecendo e que a gente não enxerga, a gente não percebe, porque nós não temos essa habilidade, né? Então, nesse momento, por exemplo, o universo ele está se movendo numa sincronia, né? Numa sabedoria, numa inteligência que nós não conseguimos perceber. Então, o que você está vibrando aí, né? Que você está consciente é o mínimo do mínimo, né? Mas tem aí todo uma vibração, né? Todo você é uma orquestra, né? Cada um de nós somos uma orquestra, né? E existe aí esse mestre, né? Que é o Criador, que é o universo, que é Deus, o nome que você quiser dar, que está comandando essa sincronia, né? Que está cuidando do que nós, né? Não temos que cuidar. Sabe o que eu gosto muito de pensar quando eu falo nisso? Quando a gente estava no útero, né? Quando a gente chegou lá, a célulazinha no útero da mamãe, né? Ninguém, gente, precisou de ficar tomando conta de nós, né? A gente foi se desenvolvendo ali, porque existe uma inteligência que fez com que nós virássemos um bebezinho, um feto, um bebezinho, uma criança, um adulto, e estamos aqui, né? Da mesma coisa, uma semente que vai virar uma planta, que vai virar uma árvore. Existe uma força que está agindo o tempo todo, né? E aí que a gente fica nessa neurose, né? De querer controlar tudo, de querer saber de tudo, de querer dar conta de tudo, de ser perfeito, né? De estar o tempo todo correspondendo a tantas expectativas de nós mesmos, conosco mesmo, o tempo todo, né? Nessa cobrança. E uma coisa que eu tenho percebido muito, né, comigo mesma, tenho exercitado comigo mesma, que tudo é experiência, né? O tempo todo a gente está experimentando. E como é legal a gente partilhar a nossa experiência, que a única coisa que de verdade a gente pode fazer é partilhar a nossa experiência. Porque quando a gente fala, né, do que a gente sente, do que a gente viveu, do que a gente entendeu, aprendeu, a gente está vibrando de verdade, ali está sendo gerado um campo de vibração e a gente vai alcançar, é como se a gente fizesse um cliquezinho no outro, sabe? A gente vai lá e ativa no outro a mesma habilidade, né? De querer experimentar, de querer, de se sentir motivado para fazer, né? Por isso que eu incentivo tanto as pessoas a falarem das suas próprias experiências, a arriscarem fazer o que amam fazer, né? Por quê, gente? Porque é a única forma da gente criar essa corrente, né? De manifestação, né? Que é conseguir chegar na manifestação, conseguir chegar no fazer, né? Porque falar é muito fácil. Agora, o outro, ele só vai entender o que você vibra, o que você vivencia, né? Então, isso que é o legal, é a gente experimentar, a gente vivenciar para poder falar sobre aquilo, né? Com emoção, com verdade. Porque é essa verdade que alcança, né? E eu fico super feliz quando eu vejo as pessoas que passaram por mim, através de atendimentos, de workshop, de palestra, né? Que me mandam mensagem falando que eu fui um canal de incentivo, sabe? De contribuição mesmo para essas pessoas entenderem melhor, né, o que elas estão fazendo aqui nesse lugar, nesse planeta, né? E em relação aos animais, que é um
um chamado forte que eu tenho, né, na minha existência aqui. Evandra, você também é uma, né, que vai continuar semeando isso aí, inclusive num lugar assim maravilhoso, né, que são as crianças, que é o nosso futuro aí, que, né, é o nosso jardim aí sagrado. Eu falo que nossa geração, né, tá abrindo, né, abrindo caminho mesmo para essa nova era que está chegando aí, que são as nossas crianças, né, que estão precisando mesmo de pessoas para ensinarem, né, o que está acontecendo aqui, né, essa conexão, porque eles já estão chegando com esse potencial lindo de conexão, de manifestação, né? E eles não estão mais a fim de ficar encaixando no que está aí prontinho, como sempre foi, né? Eles estão a fim de nos apresentar coisas novas, né? E o Theta Healing tá aí, é uma das técnicas também que chegou aí para revolucionar positivamente, né? Tantas vidas, inclusive dos nossos animais. E as mudanças são maravilhosas, né, gente? Maravilhosas. Eu tenho tido, sim, feedbacks lindos em relação aos atendimentos com Theta Healing, Reiki, né, registros akáshicos, associados a medicinas, né, como acupuntura, homeopatia, florais, ou mesmo a medicina tradicional, né? Até mesmo as cirurgias, que muitas vezes são necessárias, né? Por quê? Porque Ai, que lindo! É isso mesmo, a gente tem que aprender a cuidar do nosso jardim, né? É interessante isso, né? Porque quando a gente visualiza, né? Quando a gente percebe um jardim florido, né? Um jardim bem cuidado, a gente fica até com vontade, né? De estar ali, de fazer parecido. E é bem isso que acontece entre nós também, sem a gente perceber. É tão bom a gente escutar pessoas que a gente sente empatia, afinidade, a gente vê que aquela pessoa está falando o que ela vive, né? Ela está falando o que ela sente. E isso, gente, é fantástico, né? Nós estamos precisando disso. Eu falo que é o simples com verdade, né? O simples com verdade. A gente está precisando disso, né? Eu tenho atendido todos os dias, né? Para quem me conhece sabe que eu atendo os animais fazendo um paralelo com a vida das pessoas. Eu tentei separar, mas eu não consigo. Talvez o meu propósito seja esse mesmo, né? Não dá para separar, justamente porque essa é uma realidade, né? As pessoas que me procuram são pessoas que têm consideram os animais, né, como grandes amigos, parceiros realmente de vida, de jornada, que estão ali, né, partilhando uma vida, uma experiência, o dia a dia. Muitas vezes um animal está muito mais próximo de nós do que a nossa família humana, né? Nossos filhos, marido. Então, assim, eu mesma que trabalho em casa, hoje, tá, Sofia, Pipoca, tá atrás de mim o tempo todo. E em conexão o tempo todo. Então, eles estão sempre conectados, né, com o que nós sentimos, com os nossos chakras, né, com as nossas emoções, mesmo que a gente não esteja atento a isso, né? Então, dia 9 de fevereiro, eu estarei em Belo Horizonte realizando uma palestra que, na verdade, é uma palestra meio que uma vivência, né? Eu vou falar, porque é assim que eu gosto, tá, gente? É assim que eu gosto. E eu convidei uma pessoa que é a Mari, que é a Mariana Malaco, que também é uma veterinária, né, dessa medicina integrativa.
holística, que também trabalha com Theta Healing, Reiki e atende inclusive animais silvestres. Então, eu senti no meu coração de chamá-la para essa experiência e vão ser poucas vagas, né? Dia 9 de fevereiro. Então, quem se interessar, o link tá na minha bio. Ah, que lindo, vai mesmo. Pode. Os meninos aqui fazendo bagunça. Na minha bio, né, no Instagram, tá lá o linkzinho, logo na entrada, para quem não sabe o que é bio, clica lá na minha página lá inicial, que você pode comprar a entrada lá pelo Simpla, com cartão, né? O preço também tá bem acessível. Vai ser das 18 às 21 horas, vai ser um bate-papo, né? Nós vamos fazer uma roda mesmo de conversa, onde a gente vai falar da nossa experiência, né? E onde a gente vai trocar aí energia, experiências, e eu tenho certeza que vai ser mais um momento aí de muitas partilhas e também de aprendizado, né, gente? Porque eu sempre aprendo muito com quem participa das vivências, conheço pessoas super interessantes, né? Pessoas que realmente acrescentam muito no meu conhecimento. Eu costumo acompanhar essas pessoas e eu vejo assim transformações muito significativas, né, na vida desses animais que de alguma forma estão envolvidos, né? Essas pessoas vão, mas a energia desses animais também estão ali presentes, sendo trabalhada, né, juntamente com essa consciência global aí, esse todo que é tão importante para a saúde, né, de cada um de nós, dentro dessa relação aí de simbiose positiva, né, se é que tem isso, mas eu acredito que sim. Então eu passei para falar sobre essa palestra, né? Eu tô dizendo aí que já é mês que vem, as coisas estão acontecendo super rápido. Eu acho que esse 2019 vai ser assim mesmo, né? A gente já pensando e já colocando na manifestação, porém, sem querer atropelar aí as nossas características, tá? Nós, seres humanos, temos essa coisa, né, de nos compararmos, né, de querer fazer do jeito que está sendo feito pela maioria das pessoas, de querer encaixar, né? A gente fica querendo encaixar. Só que a gente esquece que nós somos peças únicas nesse mosaico. A gente esquece que nós temos o nosso jeitinho único de fazer, de realizar, de ajudar, de contribuir, né? Então, gente, o bonito é isso, né? O legal é isso. E a gente precisa começar a aceitar isso, né? Cada um de nós traz uma magia, né? Traz um chamado único de fazer algo de uma forma única também. Então é isso que nós estamos precisando de aceitar, né? De aceitar. E eu vou falar para vocês os problemas, né? Os questionamentos, as dúvidas, o sofrimento é o mesmo para todo mundo. É o mesmo para todo mundo. Tá todo mundo tendo que lidar com medos, com frustrações, com inseguranças, né? Tá todo mundo tendo que estar superando o tempo todo alguma dificuldade, né? Eu mesma, a Lê mesmo fica rindo de mim, né? Porque eu falo assim, Lê do céu, eu tenho que montar meu site, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? E aí tem hora que eu paro e fico assim, gente, por que eu tenho que, né? Por que eu tenho que? O tempo todo eu fico me cobrando, eu tenho que.
né? Eu falei, não, olha, eu desejo montar o meu site, eu desejo organizar minha vida virtual, né, eletrônica, eu desejo, né? Mas se eu desejar de um lugar que eu já tenho certeza que é algo que vai acontecer, né? Que os recursos vão chegar e saio daquela obrigatoriedade do tenho que, é a hora que as coisas acontecem, gente, porque é a lei. Não é uma lei para alguns, é uma lei universal, né? Agora, eu estar falando isso para vocês não quer dizer que eu não viva isso. Todos nós vivemos isso. Todo mundo que ensina como fazer também está experimentando. Isso é uma realidade humana, né? Sim, fica muito mais pesado, porque tudo que você tem que, primeiro porque você já vibra que você não está conseguindo, que você não faz e muitas vezes que você não é capaz. Então, olha para você ver. Vocês lembram que eu falo sempre, né? Que o universo ele só diz sim, né? E se você tá falando, eu não sou capaz, eu sou obrigada, eu tenho que dar um jeito de resolver isso, o que você tá dizendo para o universo, né? Você tá vibrando na escassez, na falta. E aí é isso que ele vai trazer para você. Ele vai te trazer situações onde você vai se sentir ainda mais impotente, ainda mais cobrada, né? Tanto isso em tudo, tá, gente? Financeiramente, nas relações, né? No dia a dia. A gente está sendo desafiado o tempo todo e a gente esquece que é o que nós estamos vibrando. Por isso que o Theta Healing é tão bacana, né? É uma ferramenta para nos auxiliar. Tem outras? Tem, com certeza tem, mas eu posso falar do Theta Healing, porque é com ele que eu trabalho, é com ele que eu consigo auxiliar tantas pessoas, né? É com ele que eu me auxilio na minha própria jornada, né? Eu tô sempre recorrendo ao Theta Healing para minha própria vida. Todas as mudanças que eu realizei na minha vida foi com o Theta Healing, né? Com muita determinação, coragem, persistência, foco. Mas o que me deu a base, né? O que cuidou, né? Dessa terrinha aí para estar fértil para eu plantar foi o Theta Healing, né? Por quê, gente? Porque nós estamos assim de crença limitante, sabotadores inconscientes, né? E esse blá 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 todo aí que a gente escuta o tempo todo, né? Você é o autor da sua vida, você pode mudar a sua realidade, você pode. Realmente a gente pode coisa pra caramba. Só que eu vou falar pra vocês, a gente precisa de ajuda, tá? A gente precisa de ajuda. E o mais legal de tudo é que os animais estão nessa com a gente. Eles estão o tempo todo sinalizando alguma coisa que precisa ser melhorada, que precisa ser acolhida, né? Na nossa vida e que a gente tá naquele botão do automático, sabe? Aquele botãozinho que a gente sabe muito bem aonde que fica. E sem querer a gente aperta ele e vai, né? E aí nada tá bom, aquele incômodo, aquele desconforto, e a gente vai ignorando aquilo, porque a gente foi condicionado assim, né? A gente entendeu que aqui viver é isso, né? E aí entra aquelas crenças tipo assim, de sacrifício, né? Quem não rala não consegue nada, se você não ralar muito, você não vai conseguir nada, né? Se você não se sacrificar de alguma forma, você também não vai conquistar nada. Você está esperando as coisas caírem do céu. Sim, as coisas não caem do céu, realmente se você não se dedicar, você não vai conquistar, mas olha a energia, olha a diferença da forma que você fala com alguém ou que você fala com você mesma, né? A gente precisa mudar a nossa vibração, a gente precisa mudar a nossa forma de
de nos motivar mesmo, né? Aprender a nos motivar, porque nós somos movidos a isso, né? A gente precisa de incentivo, a gente precisa de energia para poder realizar. Gente, tudo é energia. Sem energia, a gente não faz nada, a gente não dá conta de fazer nada. Por isso que é tão importante a gente se cuidar, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, cuidar do que a gente está fazendo, né? De como a gente, do nosso dia a dia, o que você está vendo? Tô morrendo de calor aqui, gente. O que você está vendo? O que você está assistindo, né? O que você está lendo? O que você está conversando? Quais são as pessoas que estão fazendo parte do seu dia a dia? Como é que está essa relação com essas pessoas? Essas pessoas, elas estão buscando melhorar, né? Ou elas só reclamam, ou elas só falam mal dos outros, fofoca. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, né? Porque tudo isso é que vai fazendo a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. É que vão mudando a nossa frequência. E aí a gente vai elevando a nossa vibração para a gente alcançar, né, soluções, alcançar situações aí que vão nos nutrir nesse lugar de vida, de viver, né? Que é diferente de sobreviver, que é diferente de estar ligado no automático, né? Na rodinha do hamster, né? Aquela coisa que tá ali rodando e a gente não tá nem entendendo o que tá acontecendo. O que é despertar, gente? Despertar é isso, é você entender, é você acordar que a sua vida tem um propósito maior, que existe um propósito para você estar aqui, que não é pagar a conta, que não é só ir trabalhar e voltar do trabalho e lavar roupa e cozinhar e no outro dia acordar a mesma coisa e parar de sonhar e parar de acreditar que você pode sonhar. Isso não é vida, né? Isso aí é sobrevivência, né? Eu lembro que um dia eu falei para mim mesma, né? Se não for para eu viver, eu não quero. Eu quero aprender a viver. Eu quero que a minha vida faça sentido. Eu quero deixar uma história, né? Eu quero ensinar para os meus filhos o que é viver. Eu quero ter uma vida de verdade. Como diz o Jorge Coutinho, né? Eu quero ter uma vida lendária. O que é uma vida lendária, gente? Uma vida que vale a pena. Sabe? Uma vida que faz sentido, gente. Uma vida que faça sentido. Porque estar aqui não é fácil. Não é. Principalmente para quem está despertando aí que existe algo a mais, né? Que nós estamos aqui com propósito, que a gente veio aqui para poder aprender nesse sentido evolutivo, espiritual, né? Não é fácil. Não estou falando que é simplesinho, facinho. Eu estou falando que é possível, né? Eu estou falando que é possível a gente começar a entender que tudo que está acontecendo ao nosso redor vem de uma vibração aí, né? Interna, do que existe dentro de nós. E aí é dureza a gente ter que sair desse lugar de vítima, a gente ter que parar de culpar o mundo, de culpar a pessoa, de culpar a situação. É bombástico isso, sabe? É uma cacetada atrás da outra, mas depois a gente acostuma, né? Porque tem dia que eu me pego incomodada, que às vezes alguém me encheu o saco, né? Me tirou do sério, e eu ter que olhar para dentro e saber que eu estou atraindo aquela situação. Não é fácil, né? Não é fácil. Por quê? Porque a gente não aprendeu a olhar para dentro, né? A gente não aprendeu a olhar para dentro. Então eu atendo pessoas assim, que primeiro eu deixo falar 20 minutos, acusou o veterinário, o médico, o obstetra, o vizinho, o emprego, o marido, a avó, o tio, o papagaio, o periquito, o hamster. Depois que acusou todo mundo, eu junto forças, né? Porque aí, enquanto ela tá acusando e culpando, eu tô rezando, né? Porque eu falo assim, bom, Criador, aqui quem não sou eu que faço nada,
tá? Não sou eu que faço nada. E é super legal isso, que se tiver algum Theta Healer aí me escutando, vai saber do que eu tô falando. Porque quando a gente está só escutando, a nossa mente fica querendo participar, né? E a gente fica doido para dar palpite, né? Opinião, conselho, né? E, gente, esse lugar dessa terapia que eu realizo, o Theta Healing, a gente não tem que achar nada. A gente não tem que dar conselho para ninguém, tá? Porque nós somos um canal, um canal. Quem vai falar alguma coisa, quem vai achar alguma coisa é o Criador. É o Criador. E aí é que mora, né, a diferença dos grandes terapeutas. É saber que nós somos um canal. É saber que o que está chegando, a mensagem que está chegando, a orientação que está chegando não é nossa. É de uma inteligência superior, né? E é lindo isso, porque chega numa leveza, né? Às vezes a pessoa vem com uma lista para mim de coisa que quer mudar, de coisa que quer fazer, de coisa que não consegue, de coisa, sabe? E de repente eu vou ali eu não, né? De repente o Criador me usa para ir ali num ponto que a pessoa não enxergou, né? Nem eu, quando estava escutando, enxergava, né? E vai ali simplesmente faz assim, ó, um clique, vira a chave, sabe? Troca a lente do óculos, né? Porque eu falo que a gente tem um óculos, né? Que é a forma que a gente está vendo tudo. E essa lente, ela é feita do nosso padrão de crença, entendeu? E aí, quando a gente começa, quando o Criador, que é, né, essa fonte aí, inteligente, que rege tudo, que cuida de tudo, que quem somos nós perto disso tudo, né? Grãozinhos de areia. Quando isso começa a acontecer, gente, é uma coisa extraordinário, porque a gente começa a entrar em sincronia com esse movimento equilibrado, né? Com esse movimento do todo aí. E aí começam as mudanças de comportamento. A gente começa a sentir diferente. A gente começa a expandir a nossa consciência, né? A gente consegue agir de uma forma que até então a gente não conseguia. A gente consegue elaborar uma situação sem levar para o lado pessoal, sem achar que o problema é com a gente, ou então que o problema é com o outro, entendendo que aquela situação ela está ali porque tem um propósito para ela estar ali. Que aquilo está acontecendo porque existe um propósito daquilo que está acontecendo. E aí você para de achar que o seu cachorro está doente porque ele está querendo se vingar de você, porque você deixa ele o dia inteiro trancado num quartinho, né? E no final do dia vai lá e dá água e comida. Você vai parar de achar que o seu cachorro quer se vingar de você porque você simplesmente não passeia com ele. E você vai começar a enxergar que o seu cachorro está agindo daquela forma porque ele quer que você mude, né? Ele quer que você faça mudanças importantes para a sua própria vida. Não é para ele, né? Porque se você tá bem com você, se você tá consciente, se você tá equilibrado, você age assim com tudo ao seu redor sem ser um sofrimento, sem ser um sacrifício, né? A sua vida fica mais leve. Você consegue arquitetar as coisas, organizar as coisas de uma forma saudável, né? Por exemplo, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer uma live numa sexta-feira, 4 horas da tarde, na minha vida, né? Se não fosse as mudanças do meu padrão. E sem culpa, e sem remorso, e sem achar que eu devia estar fazendo outra coisa, né? Por um bom tempo na minha vida, eu achei que uma hora dessa sexta-feira eu tinha que estar ralando e trabalhando para eu ser merecedora de um bom salário, né? De reconhecimento. E hoje eu consigo fazer isso na maior naturalidade do mundo, né? Não é porque eu fui escolhida, não, gente. Não é porque eu sou melhor do que vocês. Não é porque eu sou melhor do que o pedreiro, o carpinteiro. Não. É porque eu acreditei que eu poderia ter uma vida dentro do que eu considero saudável para mim, Fernanda, né?
E eu consegui organizar a minha vida dessa forma, porque eu fui limpando toda aquela carga de culpa, né? Todas aquelas informações que me convenciam de que isso era proibido, de que isso não pode, de que isso é, né? Ah, sim, verdade, Wandra, eu estou trabalhando. Mas é exatamente desse jeito que eu acredito ser prazeroso, né? Que eu nem considero um trabalho, né? Isso para mim é um servir, isso para mim é uma extensão de quem eu sou, né? Então, poder estar aqui conversando com vocês é mesmo considerado uma forma de trabalho, né? Só que dentro da minha percepção, eu já não considero que seja um trabalho nesse lugar, né, de regras, né, de controle, de cobranças, né? É algo que é uma extensão, é a minha vida, né? É a vida que eu tenho. Mas um dia, gente, foi completamente diferente disso. Quando eu era veterinária, né, clínica, eu não sei se alguns de vocês sabem, outros não, né? Eu trabalhei com a clínica durante 13 anos. Para vocês terem ideia, gente, eu era cirurgiã, né? Eu fazia cirurgias, né? Eu tinha aquela rotina, eu tive uma clínica, né? Então eu tinha uma rotina super pesada, né? Que eu entrava na clínica 8 horas da manhã, não tinha hora para sair. Então, assim, é uma realidade completamente diferente do que eu vivo hoje, né? E eu vivia doente, no sentido assim, eu tinha alergias horrorosas, eu tive aquela síndrome do túnel do carpo nos 2 pulsos. Tinha dia que eu não conseguia pegar o garfo para comer, né? Por quê? Porque meu corpo estava gritando, né? O meu corpo estava sinalizando que eu estava fazendo um monte de coisas que estavam me agredindo, né? Por mais que eu amasse, porque eu amava, eu pegava aqueles cachorros de rua, tudo, levar para minha clínica, eu queria salvar o mundo, eu amava fazer o que eu fazia, né? De trabalhar com a clínica, de trabalhar com cura, né? Sempre foi meu sonho ser veterinária, eu nunca arrependi. Dá trabalho mesmo, Wandra, se conhecer dá trabalho. Eu nunca me arrependi de ter feito veterinária, mas eu estava vivendo uma vida de muito sacrifício, Gente, eu lembro que quando eu estava grávida, eu tinha tanto enjoo, eu passava tanto mal, e a clínica o espaço que eu tinha minha clínica era alugado, e tinha tinha um forro, mas tinha telha de amianto. Aquilo ali era uns 40 graus na minha cabeça e eu não podia parar de trabalhar. Eu era praticamente a única veterinária da cidade. Vocês podem imaginar, né, o que era a minha rotina. E assim, eu chegava em casa e eu ficava assim, meu Deus, eu amo cuidar, eu amo ser veterinária, mas eu não vou aguentar essa vida por muito tempo. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa, eu tenho que achar um jeito de eu ficar em paz com o que eu faço, né? Porque se é o que eu gosto de fazer, por que eu não tô bem? Por que eu não tô feliz? Né? Porque tinha um monte de crenças ali que me convenciam de que para eu ser veterinária, eu tinha que pagar um preço, né? Eu tinha que me sacrificar. Dentro da própria classe de veterinário tem a crença, né, de que nós somos desvalorizados, de que nós morremos de trabalhar e não ganhamos dinheiro, porque existem as crenças coletivas também. E era isso que eu vivia. Eu morria de trabalhar e não ganhava, né? E estava sempre fazendo caridade, sempre querendo ajudar o mundo, querendo salvar o mundo, e eu mesma, né, passando por situações super desgastantes, né, acabando com a minha saúde. E ali, né? Só que é aí que eu falo que Deus tem planos para nós, né? Existe uma sabedoria.
Existe algo maior. Eu estava ali sendo verdadeira comigo. Eu estava ali fazendo o meu melhor, mas eu não estava feliz no sentido de... Não era aquela vida que eu queria para mim, né? Não era. De repente, a vida me deu uma rasteira, né? Uma rasteira, e me tirou completamente daquela realidade que eu vivia. E quando aconteceu, né, de eu perder tudo não, eu perder, assim, um patrimônio, né, que eu tinha construído, minha clínica, minha casa, né, e me ver, assim, completamente perdida, foi quando eu comecei, né, foi quando começou a acontecer as mudanças, né, e hoje eu entendo que tinha que ter acontecido aquilo tudo, que naquele momento que aconteceu, eu achei, gente, que... Sabe aquela sensação de que tá desmoronando tudo? Tudo. E você não sabe onde você tá, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você faz, você não sabe... Hoje eu consigo falar disso muito bem resolvida, graças ao Criador e graças à vida que eu tenho hoje, que foi construída, que foi elaborada graças ao que eu vivi, né? Graças a essa força que eu não sei de onde que vem, mas ela vem, tá? Ela vem para mim, ela veio para mim, ela vem para vocês, ela vem para todo mundo. Gente, ela vem. A gente só tem que acreditar que ela existe dentro de nós, não é fora de nós, não, é dentro de nós. Eu posso servir aqui de estar dando um clique no seu coração, mas isso existe no seu coração. Essa força existe dentro de você. Essa luz, ela está presente nas nossas vidas, em todas as vidas, né? Por quê? Porque nós somos células desse Criador. Então, o Criador, ele está mandando eu contar essa história aqui para vocês, porque ele sabe que existe aí alguém do outro lado que precisa ouvir a minha história. Porque, na verdade, a única coisa que a gente pode compartilhar é a nossa própria experiência, né? É a nossa própria experiência. E é isso que nós temos que fazer. Compartilhar a nossa própria experiência, seja onde for, com quem for, né? Mas faça diferença aonde você estiver, no que você está fazendo. E aí, que quando o mundo desmoronou na minha cabeça, eu não sabia mais o que estava acontecendo, olhando para o lado meu marido, que também não estava entendendo o que estava acontecendo, que a gente tinha perdido, né, o nosso patrimônio, né? A gente errou, mas a gente errou tentando acertar. E quantas pessoas não vivem isso, né? Quantas pessoas não vivem isso? A gente errou tentando acertar. E tudo bem, porque a gente precisava dessa experiência, porque eu, Fernanda, precisava dessa experiência para eu me tornar a Fernanda que eu sou hoje, para eu estar hoje ajudando centenas de pessoas, centenas de animais a se tornarem seres melhores, mais conectados, né, com essa fonte aí de amor, de conexão, que é o que vai fazer a gente se transformar, né, em algo que faça sentido. E aí que eu olhei para os meus 2 filhos pequenininhos e falei assim, poxa, agora eu tenho que sobreviver. Gente, e foi tudo tão lindo, né? Eu sofri pra caramba, mas quando eu olho para o que eu vivi e vejo que foi tudo arquitetado, foi tudo organizado, né? O Criador me levou para Belo Horizonte. Ele arrumou um emprego para mim onde eu ia trabalhar, mas onde eu tinha tempo para estudar, onde eu tinha tempo para ler e ler todos os livros que eu li, todas as palestras no YouTube que eu vi, porque eu fui construindo dentro de mim, eu fui despertando, né? Uma Fernanda que estava adormecida, completamente adormecida, que eu nem sabia que existia, né? E aí, o que aconteceu, né, no meio dessa tempestade, desse alvoroço todo? Eu fui tirando as casquinhas, né, descascando a cebola, para achar essa Fernanda de verdade. E eu ainda estou achando, porque isso é uma transformação contínua, constante, direta, né, que a gente está sempre
em transformação, sempre se conhecendo, né? Tudo está em constante transformação e as mudanças, elas são importantes para o nosso amadurecimento. A quantidade de gente especial que eu conheci nesse caminho, na minha ida para Belo Horizonte, né? Quando eu recebi o Theta Healing, quando eu recebi a primeira leitura de Theta Healing, leitura de aura pela minha querida prima Ruá Flor de Cami, que diretamente da Bahia me ligou e falou: Fê, Nanda, né? Eu chamo de Nanda. Vou te dar de presente uma leitura de aura de Theta Healing por telefone, mulher, porque você precisa de ajuda. Eu nem sabia o que era isso, gente. Eu nem sabia que bicho era esse, mas eu aceitei. Eu aceitei, porque a única coisa que eu tinha certeza naquele momento é que eu precisava de ajuda. E é outra coisa que a gente precisa aprender, é receber ajuda, é aceitar ajuda. Porque nós somos seres de partilha, um precisa do outro, sabe? A gente está junto aqui nessa grande experiência. E você sempre tem o que oferecer, e você sempre tem o que ensinar, e o outro também. Então, isso é uma grande corrente de aprendizado, né? E aí eu recebi o Theta Healing, e aí que foi uma coisa instantânea, eu despertei assim, abriu tudo para mim, né? E eu falei, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu preciso aprender a fazer isso, porque isso fez todo sentido para minha vida, né? Isso me explicou, isso me trouxe respostas que tinha dentro de mim desde sempre, que eu nunca tinha achado sequer, né, uma respostazinha para tantas perguntas que tinham dentro de mim, né, por tanto tempo. E ali eu comecei a aprender, fiz o curso, que é o DNA básico, e comecei a entender, comecei a estudar, comecei a correr atrás, comecei a meditar, comecei a tirar as minhas próprias conclusões, né? E aí, olha o que a vida fez. A vida tirou do meu lado o meu marido, mandou ele para cá onde eu tô hoje, né? No interior. E até isso Deus fez, porque precisava de ser assim. Porque no início meu marido não aceitava essa mudança minha. Ele não entendia o que estava acontecendo comigo, ele não sabia o que significava Theta Healing, ele também não queria saber, né? Ele achou que eu estava ficando louca, ele achou que eu estava surtada, né? E Deus foi tão bom que até isso ele conseguiu organizar para o meu marido sair de perto de mim, para eu poder me dedicar ao que eu precisava para hoje eu viver a vida que eu vivo, para hoje eu fazer tudo que eu faço, né? E aí eu comecei a levar o Theta Healing para o meu consultório, de uma forma bem tímida, porque eu morria de vergonha, né? Eu não sabia como falar de Theta Healing, eu não sabia o que falar, eu não sabia como explicar que era possível fazer uma leitura intuitiva, que aquele animal estava espelhando aquela pessoa, que aquela doença tinha um motivo emocional, que na verdade aquele animal estava doentinho daquele jeito porque o seu dono estava completamente perdido, precisando de ajuda e não sabia o que fazer com a própria vida. E eu comecei a juntar todas as pecinhas que chegavam para mim, né? E comecei a montar esse grande mosaico, que é a vida que eu vivo hoje, né? E que está em constante transformação, né? E eu estou em constante aprendizado. E aí, gente, que eu comecei a atender pessoas, né? Paralelo, eu comecei a atender as pessoas. E eu acho que eu vou ter que pôr essa live no YouTube. Vamos ver se eu vou conseguir salvar ela, porque eu sei que vai ser útil para muita gente que está aí se preparando para essa vida de Theta Healing, de terapeuta holística, né? É uma forma legal aí de incentivo, né? Para o pessoal que está aí se vendo perdido. O que eu faço agora com tudo isso, né? Querendo saber também como que as pessoas chegam onde elas chegam, né? É entender que existe um caminho, que existe um processo. As coisas não acontecem de repente. Vamos guardar bem isso aí, tá? Para Fernanda viver o que ela vive hoje, para eu ser uma referência dentro dessa conexão animal, dentro desse Theta Healing animal, ajudando as pessoas a entenderem essa relação, né, delas com seus animais, existe um grande caminho aí que eu tive que percorrer,
E é isso que eu quero contar para vocês, né? É como que é importante a gente entender que esse caminho existe e que esse caminho tem que ser caminhado por vocês, pelas próprias pernas. Então, gente, vamos acordar para isso. Ninguém pode caminhar por você. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Você vai ter que ir com medo mesmo. Você vai ter que ir cheio de dúvida mesmo. Muitas vezes a gente tem que ir sem enxergar um palmo na nossa frente. Mas é importante que vocês sigam. Sigam. Porque é na trajetória que vocês vão entender um monte de coisas. Porque o universo ele vai apresentando conforme... Ei, Titi! Conforme o seu amadurecimento, a sua capacidade de compreensão. Então não adianta, né? Você querer saber tudo que vai acontecer, querer saber cada curva, porquê de cada coisa, como que vai ser e tal. Porque se você quiser isso, você não vai nunca. Porque isso não existe, gente, né? Cá entre nós, isso não existe. Então, galera, foi aí que tudo começou na minha vida, né? Eu comecei a atender pessoas nos meus horários vagos, porque eu tinha um emprego fixo. E comecei a trazer o Theta Healing para dentro do meu consultório, né? E aí eu vi que eu estava virando uma terapeuta, né? Eu vi que eu estava tratando ainda os animais dentro da medicina, da cirurgia, mas aquilo já não fazia tanto sentido para mim, porque eu queria ir além, eu queria trazer essa consciência do que está por trás de uma doença, do que está por trás daquela desordem, né, física. Então eu queria cuidar desse lado espiritual, desse lado. E aí eu fui entendendo um monte de coisa. Eu fui entendendo por que eu sempre fui uma criança diferente. Eu fui entendendo por que eu tinha tanta dificuldade na escola quando eu era criança. Eu fui entendendo por que eu tinha esse meu jeito estranho, né, de querer analisar tudo e de viajar em coisas que ninguém viajava, tipo o mar, tipo o céu, tipo a natureza, tipo, né, de querer ficar sozinha, de querer ter os meus momentos com os animais, de querer fazer coisas que ninguém achava graça. E aí eu fui entendendo, né, que aquela era a Fernanda de verdade, que aquilo ali que eu estava descobrindo explicava tudo para trás, mas que eu precisava de ter passado por tudo aquilo que eu passei para eu ter a maturidade de vivenciar o que eu vivo hoje, né? De saber que, olha, eu precisei de passar por isso aqui para eu entender o quanto isso é importante para mim. Eu precisei de vivenciar uma experiência como essa aqui para eu entender que não era o que eu queria, sabe? E aí vai, né, gente? E aí vai. Até que chegou uma hora que parecia que eu tava assim, eu comecei a me sentir uma extraterrestre completa, né? Tava tendo vários problemas no meu relacionamento, tava tendo problemas com as pessoas que estavam à minha volta, naquela clínica tradicional, né? Tava tendo vários problemas. E aí eu falei, bom, agora vamos precisar de começar a fazer uns grandes ajustes aqui em mim, né? Do que tá acontecendo aqui dentro de mim, porque tem alguma coisa errada em mim para eu ainda estar vivenciando tantos desafios, tantos sacrifícios, né? E aí foi a hora que eu comecei a me dedicar, né, à cura do meu relacionamento. E hoje meu marido me apoia em tudo. Hoje ele está do meu lado. Hoje a gente mora junto. Hoje a gente está... Por isso que eu vim embora para cá, porque eu pedi para o Criador uma solução para eu viver novamente com a minha família, né, com o meu marido, do lado do meu marido. E aí o Criador me deu de presente um trabalho online onde eu posso ir e realizá-lo onde eu quiser, né? Então, gente, é tudo muito lindo, é uma grande orquestra, né? Mas eu me dediquei. Eu me dediquei a enxergar isso, eu me dediquei a curar o que precisava. Eu fiz constelação familiar, eu fiz muito Theta Healing, eu tive que tomar muito tapa na cara para poder acordar para um monte de coisa que eu estava culpando o mundo, que eu estava culpando o meu marido, que eu estava culpando
o meu pai, que eu estava culpando a minha história, né, de que tinha sofrido um monte de coisas, e aí eu comecei a entender que estava tudo dentro de mim. E aí foi a hora que a minha vida começou a se transformar completamente, né? Eu comecei a ter apoio, eu comecei a receber pessoas maravilhosas na minha vida, portas assim começaram a se abrir para mim, né? Tanta coisa maravilhosa, gente. E é isso que eu quero passar para vocês, porque isso existe, né? Eu estou escrevendo um livro, eu pretendo concluí-lo esse ano ainda. Contando a minha história em detalhes, porque eu tenho certeza que vai motivar muita gente, eu tenho certeza que vai dar um gás aí para vocês irem além, sabe? Para vocês arriscarem, para vocês se darem a chance, né, de viverem aí o que o seu coração está pedindo, mas por medo e por tantas outras coisas aí que estão influenciando negativamente vocês não estão conseguindo realizar. E aí eu fui entendendo um monte de coisas e hoje o meu trabalho deixa eu ver se eu consigo explicar o meu trabalho para vocês, né? Porque o que eu mais recebo é pergunta. Fernanda, o que você faz? Fernanda, como que acontece isso, né? Então, eu fui entendendo, gente, que os animais também têm um sistema de crença. Eles também têm crenças inconscientes, eles também herdaram, né, a nível de DNA, uma série de... Ei, Daniel! Uma série de crenças, né, de linhagem, de maus tratos, de tudo que eles viveram, né, de todas as experiências aí que eles têm, que eles trazem da sua existência. Eu fui entendendo que os animais também precisam desse cuidado que o Theta Healing, né, oferece. Mas eu fui entendendo que o animal, principalmente o cão e gato, que é a minha especialidade, tá, gente? Hoje eu atendo praticamente cão e gato. Tudo bem, se aparecer uma lagartixa eu atendo, se aparecer um hamster eu atendo, uma tartaruga eu atendo, um cavalo eu atendo, mas eu não sei porquê, né? O meu chamado é com os cães e o gato. Por isso que eu chamei a Mari para participar da minha palestra de fevereiro, em BH, porque ela tem muita experiência com silvestres e é diferente, porque a relação é diferente. Hoje o cachorro e o gato, eles estão muito próximos de nós, né? Eles estão fazendo parte da nossa vida como um filho mesmo, o melhor amigo, né? Então essa relação ela tá, misturada, né? Ela tá misturada. E isso precisa ser organizado nesse nível espiritual e energético, né? Isso precisa ser organizado. E hoje nós temos recursos para isso. Nós temos recursos para organizar tudo isso, né? Então eu acho isso fantástico, porque eu vejo os resultados, gente. Eu vejo os resultados, principalmente das pessoas que acreditam, sabe? Que estão ali dispostas a olhar para o que elas precisam melhorar, né? Que estão dispostas a fazer mais de uma sessão, né? Que não está acreditando. É engraçado isso, porque tem animal que responde com uma sessão. Depende muito da questão, depende muito do que está acontecendo ali. Eu atendo animais que com uma sessão é o suficiente para aquilo ali se solucionar, para aquilo ali alinhar uma cura ou alinhar um recurso que é o que estava faltando para fechar um diagnóstico. É muito interessante como que as coisas vão se movendo. Dani, eu atendi uma cliente sua outro dia, hein? Daniel, eu atendi uma cliente sua outro dia, depois eu quero saber notícia. Foi engraçado porque o cachorrinho Foi essa mesmo? Ah, é tanto cachorro, gente, que eu até esqueço. Mas eu acho que foi essa mesmo, que o cachorro dormiu o dia todo. A dona me mandou vários vídeos. Agora eu não sei se é essa que é a sua. Eu sei que ela me mandou vários vídeos falando, preocupadíssima, porque que o cachorro só queria dormir. Mas é porque
eles recebem um alívio, gente, um alívio que vocês não têm noção. E eu vou ter que voltar, que a live vai terminar. Ai, gente, 1 hora é pouco pra mim, não tem jeito. É esse mesmo? Eu acho que é. Mas eu fiquei super feliz.